Fala time, como vocês estão? Calma, se você tá aqui eu já sei que você não deve estar muito bem, né? Porque aqui eu vou falar de dor e de cirurgia e acredito que você deve estar aí bem dolorido e pensando, se é que já não te falaram, que cirurgia é a única solução para o teu caso. Então calma, respira, já senta confortável no sofá, que eu vou te explicar por que cirurgia talvez não seja indicado para você, porque que eu defendo que ela é o último recurso e se no final desse vídeo você não concordar comigo, pelo menos eu coloquei umas minhoquinhas na sua cabeça. E para começar, eu já quero te fazer uma pergunta. Tenho certeza que você conhece alguém ou se bobear tem até um parente que vive ali reclamando de dor. É dor no ombro, dor na coluna, dor no quadril, dor no joelho. E essa pessoa talvez já tenha até passado por um procedimento cirúrgico e no final das contas continua com as mesmas reclamações. Pois é isso que eu vivencio aqui todo dia no consultório, recebendo pessoas que já tentaram de tudo e muitas vezes já operaram e a dor queridona continua ali incomodando. A gente vai trazer informações e desmistificar muita coisa que você aplicando já pode melhorar a sua dor. E para começar esse vídeo, já vou trazer para vocês dados que eu achei extremamente pertinentes e eu fiquei assustada quando eu vi, tá, gente? Vou até pegar meu telefone, porque o pessoal sabe bem que eu não sou boa com números, então vamos lá. Mundialmente falando, foram realizadas mais de 40 milhões de cirurgias ortopédicas. Cirurgias como um todo foram mais de 300 milhões, tá, gente? Mas cirurgias ortopédicas foram mais de 40 milhões. Pensando em cirurgias de joelho no Brasil, foram mais de 13 mil. E agora, para quem não sabe, eu sou de Floripa, né? Para o pessoal aqui de Santa Catarina, no ano de 2024, os dados de 2025 ainda não saíram, mas Santa Catarina alcançou um recorde no primeiro trimestre de cirurgias ortopédicas. Foram mais de 4 mil cirurgias, quase 4.100 cirurgias realizadas. E de toda essa galera, continuando a minha busca, eu cheguei nos dados de que cerca de 20% das pessoas, não vamos fazer conta agora, né, gente? Mas pega aí 40 milhões, tira 20%, vê quem é essa galera, elas continuam com dor após a cirurgia. Então, confirmando aquilo que seu parente reclama. Ele operou lá e a cirurgia não resolveu, porque faltou umas coisinhas aí. E essas coisinhas eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Pensando ainda em cirurgias ortopédicas para quem tem dor crônica, essa dor pode persistir no primeiro ano, na verdade persistiu no primeiro ano em cerca de 34% de quem fez a cirurgia. Isso varia de acordo com a cirurgia feita e também com a população estudada. E pensando aí na parte específica das artroscopias de joelho, daquela prótese ou até mesmo da parte da limpeza da articulação, 30% dos pacientes que passaram por esse procedimento cirúrgico continuam com dor. Mas Thay, o que você quer dizer com tudo isso? Não devo operar? Não, não deve operar. Mas calma, talvez não seja bem assim. O que a gente vai começar falando aqui? Eu preciso que você entenda o que é um cenário de uma cirurgia. Acredita-se muito ainda que você vai deitar lá, você passou pela consulta, você vai deitar, você agendou sua cirurgia, você vai deitar naquela maca, vai tomar anestesia, eles vão abrir seu corpo aqui, ó, abre a pele, abre gordura, chega no músculo, vai pro osso, e vai abrir, vai mexer no que tem que mexer, quando tem de fato que mexer. Vamos pegar um exemplo clássico aqui, uma cirurgia de reconstrução de ligamento do joelho, LCA. Muita gente rompe o LCA hoje em dia. E se você não for um atleta, se você não for aquela pessoa que queira jogar futebol todo final de semana, você não precisa de fato reconstruir esse LCA. Um trabalho de fortalecimento vai segurar a bronca do seu joelho pelos próximos anos. Só que daí vem a questão do trabalho de fortalecimento. Mas vamos voltar para a parte da cirurgia. Fui no meu médico, decidi que vou operar o LCA, deitei lá na maca dele, tomei anestesia, o cara abriu o meu joelho, ele vai abrir lá bonitinho, vai arrebentar o meu tendão do posterior, muitas vezes vai fazer com esse material, vai reconstruir aquele ligamento e você volta para a vida. O que acontece? Dentro do cenário cirúrgico, pode acontecer do ligamento ficar muito esticado, então você perde movimentação do joelho. Pode acontecer do ligamento ficar frouxo, então você também fica com o joelho meio solto ali. Existe já o erro da própria cirurgia. E até aí tudo bem, como também pode existir erros nos treinos e etc. Só que o que acontece? O procedimento pós-cirúrgico vai ser o fortalecimento. Vai ser a mudança de hábitos. E o que ninguém te fala é que você não vai sair da cirurgia sem dor.
Você vai passar pelo processo de alguns meses de reabilitação, de fortalecimento, você vai ter que cuidar dos hábitos. O segredo de qualquer cirurgia que ninguém comenta é o pós-operatório, gente. Quantas pessoas às vezes você conhece ou até mesmo você já passou por cirurgias onde você não fez o pós-operatório direito e ficou pior depois? E às vezes vocês querem colocar a culpa no médico e muitas vezes, coitado, não tem culpa de nada. Então, assim, buscar o recurso cirúrgico é muito delicado. Eu defendo que ele é sempre último caso, porque o tratamento do pós-cirúrgico ele vai ser o mesmo que você tem que fazer caso opte por não fazer a cirurgia. E aqui que vem o grande gatilho que eu atendo diariamente aqui no consultório, e na semana que vem vocês vão ter um vídeo de uma evolução absurda de um aluno que iria colocar uma prótese no joelho e a gente não colocou. Hoje ele tá vivendo bem, vivendo sem dor, tá treinando, a gente modificou os hábitos dele e resolveu o problema dele. Talvez futuramente seja necessário uma prótese, talvez seja, mas no momento atual não é. E se ele colocasse uma prótese naquele joelho, no momento que ele estava, a chance dele ficar pior ia ser maior. Então o que vocês precisam entender? Vamos lá, vamos fazer um passo a passo. Estou com dor, preciso entender a causa da minha dor. De onde vem essa dor? Essa dor vem do sedentarismo, que eu tô parado lá o dia todo jogado no sofá? Essa dor vem de uma má postura? Essa dor veio de um trauma, veio de um acidente, veio de um jogo de futebol onde eu tomei um carrinho e torci o joelho, caí na rua, fui atropelado, sei lá, pode ter inúmeras causas. Identifiquei a causa, vou pensar no primeiro tratamento. Fase aguda de dor, processo inflamatório, a gente trata às vezes com medicamento, com gelo e com repouso também para aquela articulação, para aquela região ir se reestruturando. Feita essa parte, o segundo processo é você passar por uma avaliação postural para entender o que está acontecendo naquela estrutura. Se aquele joelho está lesionado por conta de uma fraqueza de glúteo, por conta de uma falta de mobilidade de tornozelo, por conta de um encurtamento de posterior ou até mesmo por conta do sedentarismo. Porque, pasmem, ficar parado gera muito mais dor do que treinar e treinar errado. E isso também vai ser assunto para o próximo vídeo. Então, fiz a minha avaliação postural. Vou iniciar o tratamento de fortalecimento, seja na academia, seja em casa, seja onde for, com treinos específicos voltados para aquilo que você precisa, entendendo o que naquela estrutura está te causando dor. Fortaleci, estou ali no conjunto. Junto do treino, eu preciso que você melhore também os seus hábitos, eu preciso que você tome mais água, eu preciso que você cuide da alimentação. Em alguns casos, a suplementação ela entra como recurso. Se comprometeu, você tá ali 6 meses, pelo menos, gente, não queiram treinar um mês e achar que a dor vai sumir, não é assim que funciona. Em um mês, a gente tá no processo até de conhecer o corpo de vocês. Você ficou ali 6 meses, treinando, se dedicando, fortalecendo, fazendo tudo que tinha que fazer, cuidando dos hábitos, melhorando o sono, cuidando da dinâmica como um todo. E você não obteve melhora nenhuma, a sua dor era 10, ela continua 10 ou foi até para 11, aí sim, a gente senta, recalcula a rota e pode começar a cogitar uma cirurgia. Mas eu quero que vocês entendam principalmente que antes da cirurgia a gente tem inúmeros outros recursos que são menos invasivos, que vão trazer mais qualidade de vida para vocês e que vai de fato resolver o problema que vocês têm. A gente pode pensar aí às vezes até em infiltrações, em bloqueios articulares para quem tem dor na coluna. A medicina hoje oferece inúmeros recursos para isso. Cuidem com pessoas que proíbam vocês de fazer as coisas. Às vezes você passa, às vezes, em algum especialista, alguma coisa, ele fala assim, não, você não pode agachar, você não pode isso, você não pode aquilo por conta do seu joelho, por conta da sua coluna. Não é assim que o corpo humano funciona. Aproveitando até o insight do agachamento, vocês vão no banheiro. Vocês sentam para almoçar e vocês levantam, vocês dirigem. Você vai no banheiro como? Se você for mulher, o negócio até piora, porque o 1 e o 2 a gente tem que sentar e levantar. Sentar e levantar do vaso sanitário é um agachamento. Como que a gente vai proibir vocês de fazerem isso? Já começa a pensar aí como é que vai ser essa dinâmica do dia a dia. Gente, brincadeiras à parte, eu não posso proibir vocês de fazer nada. Eu tenho que dar capacidade para vocês desempenharem as funções da melhor maneira possível. Eu quero que vocês saiam desse vídeo com o seguinte pensamento. Questionem esse procedimento cirúrgico. Fazer uma cirurgia é algo extremamente invasivo. Muitas delas você vai ter que tomar anestesia geral, você vai ter que passar por todo um processo de recuperação, muitas vezes ficando ali na cama durante um período, dependendo de outras pessoas. Reconsiderem, olhem para esse cenário como um todo. Você não vai fazer uma cirurgia hoje e amanhã vai acordar sem dor. Muito pelo contrário.
contrário, você vai sair desse centro cirúrgico tomando um monte de remédio para dar uma segurada na dor, você vai ter que esperar a cicatrização das musculaturas internas, da parte interna do seu corpo, dos tecidos moles. Isso leva um tempo, por isso que eles ficam ali com ponto, 15 dias depois vai tirar ponto. Então todo esse processo é muito delicado, é uma agressão de certa forma para o corpo. E digo mais, fazer uma cirurgia não garante que você não vai lesionar aquela região de novo. Trago aqui exemplo de um dos pacientes que eu atendi que já tinha rompido um LCA e rompeu ele mais duas ou três vezes, o mesmo LCA, porque o problema dele não era o LCA, não foi o cirurgião, não foi nada disso. O problema dele é que ele tinha uma pronação excessiva dos pés, aquele pé para dentro, ele não tinha estabilidade do quadril e o joelho tinha que trabalhar sozinho. Quando a gente fez o processo de reorganizar essa estrutura, as dores diminuíram, o LCA tá em dia, ele voltou a correr. Então assim, não é que a Thaís seja 100% contra a cirurgia. Tá, talvez eu seja. A Thaís é contra a cirurgia mal indicada. Algumas pessoas de fato vão precisar, mas quando a gente fala de parte ortopédica, isso aqui é muito sério. Busquem primeiro fortalecer o corpo de vocês da forma correta, pautado em uma avaliação postural, melhorem os hábitos de vocês para depois cogitar uma cirurgia ou um procedimento mais invasivo. Questionem os profissionais que estão acompanhando vocês, questionem os médicos, questionem os personagens, questionem os físios, questionem quem está nesse cenário. Por que a minha dor não está melhorando? E entendam, olhar para esse corpo, olhar para essa estrutura e ver o que ele comunica é o que realmente vai trazer resultado. Porque no fim das contas, se você optar por fazer a cirurgia, a rota vai ser a mesma. Você vai ter que mudar os seus hábitos, vai ter que ir para o fortalecimento, vai ter que mudar essa estrutura da sua rotina. Então, por que não fazer isso antes? Evitar deixar o seu corpo passar por uma agressão e aí sim viver o que você veio para viver. Porque viver com dor não é normal. Não normalizem isso em nenhuma esfera, seja uma dor articular, seja uma dor muscular. Nosso corpo foi feito para explorar o potencial máximo. A gente não tem que se limitar em relação à dor, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. E volto a dizer, pensem na cirurgia como um último recurso. O corpo de vocês agradece. E se esse vídeo fez sentido para você, se você chegou aqui até o final, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar com aquela pessoa que vive reclamando de dor, mas não faz nada para melhorar ou acha que medicamento e cirurgia é o recurso ideal. Já sabe, né? Fica aqui no canal, semana que vem vai ter case para vocês e aqui é o lugar onde você vai aprender a treinar, se cuidar e se livrar das dores, com mais consciência e leveza. Te vejo na próxima semana ou se você tá aí com muita dor e quer uma opinião minha sobre o seu caso, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar nessa jornada e desmistificar muita coisa. Porque aqui a gente entende que movimento cura e a minha missão é ressignificar a vida de vocês através do exercício físico. Vamos junto!